Cumprimentamos o povo de Deus com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Tomé Canso. Estamos aqui para mais uma lição do nosso primeiro trimestre. Nós estamos no nosso primeiro trimestre de 2025 com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Já estamos na lição de número 12, é a nossa penúltima lição, né? Que traz como tema: a igreja tem uma natureza organizacional. Primeiro tópico dessa lição: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Segundo tópico: a institucionalidade bíblica da igreja. E o terceiro tópico é a questão atual. Nós vamos trabalhar hoje sobre eclesiologia, falaremos um pouquinho sobre a igreja, um pouco sobre o organismo e, ao mesmo tempo, a organização. Nós temos o nosso texto áureo que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Nossa leitura está encontrada no livro, na epístola de Paulo a Tito, uma das epístolas pastorais de Paulo, que diz assim, o capítulo 1, versículo 1 ao 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Essa é a leitura bíblica que vamos trabalhar na lição de hoje, onde estaremos falando sobre a natureza da igreja, que ela, além de ser uma natureza orgânica, ela também é organizacional. Então nós vamos trabalhar essa questão da igreja. Introdução. A Igreja de Cristo é um organismo vivo com propósito espiritual neste mundo, mas que requer organização. Ora, a igreja é uma instituição divina que foi estabelecida pelo nosso Jesus para levar a mensagem da salvação. Então, a atuação desta igreja é no mundo. A atuação desta igreja é na terra e, portanto, necessita de uma organização. E nós vamos trabalhar isso dentro desta lição. Nesta lição estudaremos a perspectiva bíblica da natureza orgânica e organizacional da igreja. A doutrina que estuda a igreja chama-se eclesiologia, que vem do grego eclésia, ou eclesia, que significa literalmente chamados para fora. A igreja é uma instituição divina criada por Deus e edificada por Cristo Jesus
para ser um testemunho vivo do reino de Deus dentro deste mundo. Por isso, né, essa instituição torna-se tanto orgânica, glórias a Deus, porque ela é o corpo místico do Senhor, como também organizacional, ou seja, necessita de organização. Sua origem não é deste mundo, mas sua atuação se encontra exatamente neste mundo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nosso primeiro tópico, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Glórias a Deus. Primeiro subtópico vai falar sobre a pessoa de Tito, quem era o, o, o pastor Tito. Segundo, vamos ver o pastorado dele, né, e o que exatamente Paulo queria que ele fizesse na ilha de Creta, nas igrejas da ilha de Creta. E por fim falaremos sobre a própria ilha de Creta. Louvado seja Deus. Tito. Quem era Tito? Sem dúvida nenhuma, Tito era grego convertido em Antioquia. Por ocasião em que Barnabé foi buscar Paulo na cidade de Tarso, onde ele estava, e levou para Antioquia para ali doutrinar, ensinar. Diz a Bíblia que Paulo passou com Barnabé um ano instruindo, discipulando os novos convertidos. Provavelmente, Tito foi um desses convertidos que fora discipulado por Paulo. Ele era de origem grega, né? E nós vemos isso no versículo de número 3 de Gálatas 2, quando diz: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tito era um gentil que se converteu a Cristo e tornou-se cristão, pregador do Evangelho. Nós vamos ver que ele foi ganho pelo próprio apóstolo Paulo. Paulo ganhou para Cristo, né? E ele se tornou um homem de Deus. Vemos em Tito capítulo 1, versículo 4, que Paulo faz esta menção quando diz: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então Paulo ganhou, né, Tito para Cristo e o discipulou e tornou-se para o apóstolo Paulo um verdadeiro companheiro e cooperador. A Bíblia diz: quanto a Tito, é meu cooperador, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 29, 23. Nós vemos, meus amados, que Tito, após ser discipulado, ganho por Paulo, discipulado por Paulo, ele tornou-se um verdadeiro companheiro e cooperador do apóstolo Paulo. Mais do que isso, Tito tornou-se um amigo chegado e um grande consolador do apóstolo Paulo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13, não tive descanso, Paulo dizendo aos Coríntios, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. E outra vez ele escreve para essa igreja no capítulo 7, versículo 6 de 2 Coríntios, e diz assim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Perceba que este homem tornou-se muito íntimo do apóstolo Paulo, tornou-se um companheiro fiel, além de um filho na fé, tornou-se um companheiro, um cooperador e um consolador de Paulo. Deus usava Tito para consolar Paulo. Louvado seja Deus, é um companheiro especial na vida desse grande homem de Deus. E tudo isto porque Tito era um homem que tinha uma reputação ilibada, um caráter idôneo, um homem de Deus, verdadeiramente. E a respeito desse caráter, Paulo dá testemunho na própria igreja de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, verso 18, a Bíblia diz: porventura, Tito aproveitou-se de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Além de Tito ser um grande companheiro e consolador do apóstolo Paulo, ainda tinha todas essas qualidades. Qualidades de um verdadeiro homem de Deus. Além de Tito ser um homem de uma reputação elevada, que é uma qualidade de uma pessoa íntegra, sem mancha, incorrupta, de uma reconhecida idoneidade moral, que certamente, meus amados, essas qualidades o qualificaram para o pastorado em Creta. É por isso que Paulo toma este homem com
qualidades, dessa característica, louvado seja Deus, e o coloca para trabalhar em uma missão na ilha de Creta. Tito foi colocado em uma missão. Por quê? Porque era um homem de muitas qualidades espirituais e morais. E Paulo sabia que se colocasse ele ali naquela ilha, as coisas iriam ficar em ordem, se resolveriam. Isso nos mostra que ser pastor requer, daquele que deseja o episcopado, requer que ele tenha requisitos espirituais e morais para estar à frente da obra de Deus. Paulo mostra com isso o cuidado que ele tem nas escolhas de homens de Deus que vão trabalhar no corpo de Cristo, na igreja do Deus vivo. E Paulo sabia que a igreja é o corpo de Jesus, é um organismo vivo, mas ela precisa ser organizada. E para ser organizada, Paulo sabia que tinha que ter homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, de qualidades espirituais e morais, para assumir a frente do trabalho. E essa é a razão do sucesso ou do fracasso de muitas igrejas no sentido de organização, porque o organismo que é o corpo de Cristo avança e prossegue e não sofre baixa, mas a organização acaba perecendo por conta de homens que são postos à frente do trabalho, louvado seja Deus, completamente desqualificados para trabalhar na frente da obra, despreparados para pôr em ordem a igreja do Deus. Esta é a razão pela qual há muitos fracassos. Louvado seja Deus. O seu pastorado em Creta. Nós já vimos que as qualidades que o pastor Tito tinha chamaram a atenção de Paulo para lhe dar tamanha responsabilidade de levá-lo para a ilha de Creta e colocar em ordem todas as igrejas que pertenciam àquela ilha. Nós vemos que essas qualidades levaram Paulo a colocá-lo na frente daquela obra, porque Paulo sabia da grande responsabilidade que é cuidar do rebanho de Deus. E Paulo vai dizer para ele, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Veja, o pastor Tito foi colocado naquela ilha para supervisionar as igrejas daquele lugar. Não somente para cumprir um trabalho ministerial. Não, ele não foi colocado ali somente para estabelecer presbíteros, mas a função primária de Tito, pela visão de Paulo, que era uma visão divina, era colocar em ordem aquela igreja. Aquela igreja ainda precisava algumas coisas serem acertadas. E Tito era um homem de Deus, encaixado para aquele lugar, para que ele pudesse colocar em boa ordem aquele trabalho. O apóstolo Paulo deixou em Creta para liderar e organizar a igreja naquela ilha, que enfrentava vários problemas de disciplina e organização. E um deles é esse aqui do versículo 10. Porque há muitos dentro da igreja de Creta, desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente o da circuncisão. Então, havia um problema grave naquela igreja de disciplina. Havia um problema grave naquela igreja de liderança. E o pastor Tito foi colocado pelo apóstolo Paulo exatamente para liderar. Por ele ter essas excelentes qualidades espirituais e morais, por ele ser um homem de Deus, um cooperador, um obreiro aprovado, é que Paulo viu nele essas qualidades de liderança. É que Paulo viu nele que ele iria colocar em ordem tudo aquilo. Louvado seja Deus. O problema de disciplina era tão sério, faladores, desordenados, vãos, enganadores. Isso tudo é muito atual. Isso tudo é muito atual dentro da igreja. E que precisa de homens que tenham verdadeiramente uma liderança firme. Por quê? Porque no versículo 13, Paulo vai dizer assim, portanto, repreende-os severamente. Olha a instrução do apóstolo Paulo para aquele líder.
Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Por quê? Porque tem muita gente dentro da casa de Deus, desordenada, faladores, falam que não convém. Muita gente vão completamente, vão completamente com uma vida desinteressada. Louvado seja o Senhor. Que enganam muita gente querendo atrair os discípulos após si. Tem muito líder que não lidera o rebanho para Cristo. Ele quer liderar para ele. Ele quer trazer o rebanho após si. Ele quer levantar obreiros para lhe servir e não servir a Cristo. Isso é muito sério. Isso está acontecendo dentro da igreja. E é preciso que a liderança olhe, tenha a visão do apóstolo Paulo e levante obreiros qualificados para trabalhar, porque a igreja é de Jesus. A igreja não é de homem, a igreja é do Senhor. E um dia, todos os líderes vão prestar conta com Deus por levantar homens levianos, homens mentirosos, homens invejosos, homens enganadores, homens que pervertem a palavra, distorcem a palavra, porque querem trazer os discípulos após si. Homens que têm uma ambição terrível, que querem comer a lã e a gordura das ovelhas. Isso é preciso que a liderança, que o Espírito de Deus coloca na igreja, tenha esse cuidado, para não colocar qualquer um para trabalhar na casa do Senhor. Porque a igreja de Deus é constituída por homens. E onde tem homens, tem problemas, tem dificuldade. Você percebe que essa igreja tinha gente desordenada, falador. É um retrato atual, é uma fotografia atual. O que estava acontecendo na igreja de Creta há mais de 2.000 anos atrás. É uma fotografia muito atual. Porque é isso que tem acontecido muitas das vezes dentro da igreja. Homens faladores, vãos, ociosos, né? Enganadores. Isso está acontecendo. Mas ela precisava de uma liderança firme. E Paulo disse, repreende-os severamente. Tem obreiros que já não têm mais coragem de disciplinar. Então fica passando a mão por cima de fofoqueiro, de falador, de enganador, de mentiroso, de desordenado, de pessoas que estão vivendo uma vida completamente em vão. Então, nós precisamos de homens que tenham firmeza para repreender os desordenados, os faladores, os vãos. E Paulo viu isso em Tito. E por isso pôs ele lá naquela cidade, naquela ilha, para que ele viesse colocar em ordem todas as coisas. Louvado seja o Senhor Jesus. Essa carta pastoral de Paulo a Tito, irmãos, o apóstolo Paulo exige ordem na igreja, exige organização e um viver correto. Porque Deus deseja, acima de tudo, que a sua igreja, a sua obra, ela seja feita com decência e com ordem. 1 Coríntios 14:40. Ela precisa ser feita com decência e ordem. É por essa razão que a igreja, além de ser um organismo, ela precisa ser de natureza organizacional. Ela precisa ter organização. Porque senão vira uma bagunça e Deus não é Deus de confusão. Louvado seja o Senhor Jesus. A ilha de Creta. A ilha de Creta foi anexada ao Império Romano no ano 67 a.C. e ficava a sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo. Com certeza, essa ilha ela foi evangelizada pelos crentes que saíram da dispersão, da perseguição, que saíram, da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Após aquele dia, onde havia várias nações, inclusive a nação cretense, estava lá no capítulo 2 de Atos, versículo 11, estavam ouvindo o que estava acontecendo, a descida do Espírito, o poder de Deus na vida dos apóstolos. Essas pessoas se converteram com a pregação de Pedro e com certeza levaram para a sua pátria, eles eram cretenses, eram da ilha de Creta, levaram para a sua pátria a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ganharam almas e com certeza foi através desses irmãos que a igreja de Creta ela nasceu naquela ilha. Mas o que nós vemos aqui na carta de Paulo a Tito é uma situação espiritual dos cretenses
muito desanimadora. Diz o texto do capítulo 12 e versículo 13, que nós vamos ler, que era uma situação terrível. A situação espiritual dos cretenses era a pior possível. A ilha era conhecida pela preguiça, glutonaria, mentira e maldade. Vemos aqui que a situação espiritual da igreja de Creta indicava um relaxamento espiritual, exatamente por consequência da característica e da cultura cretense. A Bíblia chega a dizer dessa cultura, revelando para nós que um deles, o seu próprio profeta, ou seja, um filósofo daquela época, escreveu a respeito do cretense que eles eram ventre preguiçosos, bestas ruins, mentirosos. E esse testemunho, disse Paulo, é verdadeiro no versículo 13. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então, Paulo queria que Tito liderasse com firmeza, né? Liderasse pelo Espírito de Deus para colocar em ordem as coisas. Porque a cultura daquela ilha já era uma cultura que era a pior possível. E isso estava influenciando dentro da igreja. Porque os crentes estavam se convertendo ao Senhor Jesus. Mas muitos deles eram preguiçosos, ociosos, vãos, eram gulosos, mentiam constantemente. Havia maldade. Além daqueles que queriam estar enganando, que eram os da circuncisão, o povo de Deus. Então, os judaizantes também eram um grande problema na ilha, porque eles eram rebeldes, eles não queriam obedecer a Cristo. Pelo fato de terem na sua cabeça que a salvação só era possível se a pessoa aceitasse a Cristo e também guardasse a lei de Moisés. Então, eles exigiam que havia circuncisão. E eles não aceitavam de forma nenhuma o que fora proposto pelo primeiro concílio de Jerusalém. A primeira convenção que houve, né, onde o apóstolo Tiago e os demais apóstolos decidiram, e o Espírito Santo decidiu que não era para, né, mexer com os gentios, era apenas para que eles se guardassem do que era sufocado, da carne, do sangue e da prostituição. Então, eles não queriam, eles queriam implantar o judaísmo no cristão, e eles eram rebeldes, eles não queriam ouvir de forma nenhuma, né, que a determinação da igreja viesse para que eles pudessem viver uma vida cristã em paz. Não, eles provocavam dissensão, divisão, contenda, e tudo isso porque eles não queriam obedecer normas. Isso é tão atual. Isso é tão atual. Há muitos pastores que não querem obedecer norma, regra. O que é se decidido em uma convenção, eles querem por conta própria mudar, porque são rebeldes, desobedientes e não aceitam de forma nenhuma o que é tratado dentro de uma Assembleia Geral. Porque a organização vai falar disso, exatamente para que a gente possa discutir os assuntos, debater, né, e pedir a orientação do Espírito para resolver. E quando se resolve, se decide, muitos, como esses judaizantes, não querem obedecer. Né? E aí começam a disseminar uma divisão dentro do corpo de Cristo. E o homem de Deus, Tito, o pastor Tito, foi colocado por Paulo, como eu já falei, pelas qualidades que tinha, para exercer essa liderança e colocar os judaizantes no seu devido lugar. A igreja estava completamente desorganizada na ilha de Creta. A igreja estava sofrendo com esses divisores, com esses judaizantes, com esses homens que não queriam obedecer as regras e as normas determinadas pelo Espírito Santo. Porque quando Tiago determinou a norma no Conselho de Jerusalém, naquela grande convenção, ele disse, nós e o Espírito Santo, pareceu bem a nós e o Espírito Santo. Mas esses homens eram rebeldes, eram desobedientes. E eles não queriam de forma nenhuma atender. E provocaram na ilha de Creta uma convulsão terrível, que levou Paulo a dizer, nós já começamos um trabalho contigo e eu quero que tu volte lá para terminar o que nós começamos de organizar, de tirar esses homens de frente de igreja, de não permitir eles estarem pregando o povo. Ó pastor, escute o que eu vou lhe falar aqui. Não ponha qualquer um no púlpito da tua igreja. Não ponha. Porque tem muitos rebeldes,
desobedientes, que não querem de forma nenhuma atender à vontade de Deus. Querem atender à sua própria vontade, porque o seu objetivo é arrebanhar discípulo após si. O seu objetivo não é arrebanhar almas para o reino de Deus. Não é. Mas que Deus possa iluminar a nossa liderança e dar ela direção, para que saiba escolher homens de Deus que tenham uma vida elevada e compromisso com a palavra de Deus, mas que sejam firmes em realizar a sua obra. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Querido, nós vamos para o nosso segundo tópico, a institucionalidade bíblica da igreja. Nós temos aqui 3 subtópicos: a instituição paulina, a igreja como instituição e a organização. O que significa a institucionalidade bíblica da igreja? Significa dizer que a organização da igreja é bíblica. A organização da igreja é principalmente, meus amados, no que diz respeito às igrejas locais. E foi para essas igrejas locais que Paulo enviou Tito. A organização é bíblica porque Deus deseja para a sua igreja que ela viva decentemente e com ordem. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. É necessário que o organismo, que o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, ela seja organizada. Porque senão vira uma miscelânea, vira uma balbúrdia, uma confusão terrível. Então é necessário, quando Jesus escreve cartas às igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse 2 e 3, a carta é endereçada direto para o líder da igreja. A Bíblia diz, e ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Porque o Senhor escreve para o anjo da igreja. Ele é o responsável, irmãos. Ele é o responsável pelo rebanho. Ele é o responsável para pôr em ordem as coisas daquela congregação. É por isso que é necessário ter homens de Deus. Eu repito, há de ser necessário que essa escolha ela seja um pouco mais minuciosa. Tem gente focando muito na área espiritual, colocando exigências para serem obreiros que nem existem na Bíblia, colocando exigências que não têm amparo bíblico. Mas as verdadeiras exigências e os critérios que são necessários estão sendo deixados de lado. Tem gente querendo implantar batismo com o Espírito Santo para levar alguém a ser um obreiro, quando a Bíblia nunca fala de exigências sobre batismo com o Espírito Santo. Ela vai falar sobre caráter, idoneidade moral, e na vida espiritual ela vai falar que seja cheio do Espírito. Então, nós estamos querendo implantar coisas que não tem. E abandonamos aquelas que Deus já estabeleceu na sua palavra. Nós precisamos ter cuidado com isso. Instrução paulina. Por esta causa te deixei em Creta, disse Paulo, para que pusessem boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito capítulo 1, versículo 5. A organização eclesiástica, aqui o apóstolo Paulo instrui a Tito a colocar em ordem as coisas que restam e também estabelecer presbítero. Não se restringe somente a colocar presbítero na frente da igreja, homens de Deus. Não. Entendemos que quando o apóstolo Paulo instrui Tito, ele diz assim, coloca em ordem. Põe em ordem todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas, não são apenas uma parte. Põe em ordem todas as coisas, Tito. Então isso não se restringe a um mero problema de estruturação ministerial. Não, vai além. Vai muito além. Como estabelecer presbítero de cidade em cidade? Mas suas instruções vão além disso. É um problema que não fica somente na esfera ministerial. O apóstolo Paulo tem em mente uma organização, querido, completa, total da igreja.
A igreja precisa estar em boa ordem. O contexto da epístola a Tito dá a entender que o relaxo e o descuido que estava levando a comunidade cristã da ilha de Creta era releixo, completamente releixo de uma cultura pagã na região. Nós percebemos que eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras. Então não basta dizer que eu sou crente. Eu preciso viver a vida cristã. Então confessar que conhece a Deus não significa dizer que você é um cristão autêntico. Porque para ser cristão autêntico eu preciso confessar e eu preciso viver a obra de Deus, as coisas que Jesus falou. Então eu não posso ser cristão e ser fofoqueiro, não combina. Não posso ser cristão e ser enganador, não combina. Não posso ser cristão e ser mentiroso, não combina. Não combina. Aleluia. Não podemos ser abomináveis, como diz o versículo 16. Né? Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes. Desobedientes, irmãos. E reprovados, diz o apóstolo Paulo, para toda boa obra. Porque era exatamente isso que estava acontecendo na ilha de Creta, entre aqueles irmãos, entre aqueles obreiros que não queriam obedecer. Eles eram desobedientes mesmo. E, portanto, como eles eram desobedientes, o apóstolo Paulo fechou o pacote e disse: vocês são reprovados por toda boa obra, por causa da desobediência. Então, nós vemos isso, que Paulo colocou Tito naquela ilha para que repreendesse severamente o andar descontrolado daqueles irmãos. Não adiantava dizer, eu sou crente, mas é crente. A boca não é, a mão não é, o pé não é, o coração não é, não adianta. Ou nós somos servos de Deus ou não. Porque não combina, eu repito, não bate as coisas. Ser cristão ser fofoqueiro, ser cristão ser mentiroso, ser cristão ser rebelde, ser cristão ser desobediente. E aqueles homens que estavam naquela ilha assim, batiam de frente com a sua liderança, não queriam aceitar as normas estabelecidas, eram fofoqueiros, eram amotinadores, divisores, homens reprovados para toda a obra, disse Paulo no versículo 16. Então nós vemos aqui que a instrução paulina ela vai nesse sentido. Quantos homens de Deus estão ali na frente da obra, estão vendo a bagunça acontecer e não toma uma atitude? Você vai ser cobrado, pastor. Você vai ser cobrado, meu filho. Porque você foi colocado aí nessa igreja para colocar em ordem todas as coisas. Põe em ordem, por favor. Deus ainda exige, não é Paulo, não é Deus usando Paulo, ordem e decência na sua obra. Você está deixando aquela entalhada viver como quer, fazer o que quer, e você não toma atitude nenhuma, Deus vai requerer isso da tua mão. Deus vai requerer isso da tua mão. A igreja como instituição. Querido, infelizmente, até nos dias atuais, há grupos que argumentam que a igreja não deve se institucionalizar. E o argumento que eles usam é porque tira a identidade espiritual da igreja. Eu vou te dizer o que é que tira a identidade espiritual de uma igreja. Pecado. Pecado é que tira a identidade da igreja, a identidade do cristão. Arranca, remove, tira. A organização nunca arrancou a identidade da igreja. Nunca. O que tira a identidade da igreja é pecado. Essa afirmação, meu amado, é completamente equivocada. Aqueles que pensam assim, combatem a igreja por conta dela ser uma organização, estão pensando de forma equivocada. Porque a igreja tanto é o corpo místico de Jesus, ou seja, um organismo, como ela também é uma organização, tem CNPJ. Ela precisa pagar conta. Ela precisa ser administrada, ela precisa ser liderada. Ela precisa de um anjo da igreja que conduz o rebanho. Precisa ser doutrinada, ensinada. Há a urgente necessidade. O problema não está na organização. O problema está em homens que estão à frente, desvirtuando o propósito de Deus para a igreja.
quer ser uma testemunha fiel neste mundo. Esse é o problema, não a organização. Então nós vemos que a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. A igreja, quanto à sua natureza, é universal e local. Universal é o organismo, é o corpo místico de Jesus, e local é a organização, onde tem CNPJ, onde tem o líder para administrar, onde se paga a conta. Precisa ter. O Estado exige isso. O Estado exige que a igreja se posicione como instituição, como organização. Quanto à natureza universal ou espiritual, é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, sendo um organismo vivo que gera vida. E, ao mesmo tempo, é de natureza local, isto é, uma organização ou uma instituição. Então, os que pensam de forma diferente, que acham que isso é prejudicial, querido, isso é completamente equivocado. Jesus ensinou aos seus discípulos acerca da necessidade de organização. Quando implantou sua igreja, quando edificou a sua igreja, ele ensinou essa necessidade. Nós vemos isso quando ele envia de 2 em 2. Ele enviou para pregar de forma organizada, bom de 2 em 2. Entra de casa em casa. Organização. Jesus, também quando foi multiplicar os pães e os peixes, ele não fez de qualquer jeito. Ele disse, não, diga para o povo ficar sentadinho. De 50 em 50, de 100 em 100. E depois vocês vão, todos eles sentados. Não vai ser uma bagunça, não vai ser aquela coisa, aquela fila terrível no dia de pagamento. Não, vai ser organizado o negócio. E colocou para sentar todo mundo. E deu assistência. Isso é organização. É necessário isso na igreja, porque senão vira uma bagunça. Quando um pastor, um líder que está na frente de uma congregação local, não tem essa visão, sobe no púlpito dele tudo quanto é coisa que não presta. E trazem conflito, divisão e desorganização. E Deus não quer isso para a igreja. Deus não quer isso para a igreja. Então a gente vê isso. A gente vê desde o princípio. A igreja, quando nasceu, quando foi edificada por Cristo, esta é a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus fala isso, ele já mostra para os discípulos como é que eles devem se organizar. Bendito e louvado seja Deus. Segundo, o melhor terceiro subtópico, organização. Além disso, além do que hoje nós já falamos, que a igreja precisa de ser organizada, nós vemos que a casa de Deus precisa ter horário. A casa de Deus, o estabelecimento onde está a igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, precisa ter ordem no culto. Né? Precisa ter início do culto, final de culto, tem organização. A igreja tem que ter o serviço social. A igreja tem que ter a sua tesouraria para arrecadação. A igreja precisa ser a sua secretaria. E tudo isso lá no começo já tinha. Já tinha. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 16, por exemplo, ele fala aqui sobre a carta de recomendação. Olha aí, isso é o serviço de secretário. Ele está falando disso. Por quê? Porque a igreja precisa disso. É a estrutura organizacional que é necessária. A forma de organização da igreja era simples, todavia ela existia. Ela existia, como eu falei da organização que Jesus fez. Falei aqui da tesouraria, 1 Coríntios 16 está falando sobre isso. Em Romanos 15, nas arrecadação das ofertas para suprir a necessidade dos irmãos da Judéia, está falando do serviço social, da assistência social. Então tudo isso a igreja tinha. Tá? Existia. Era simples, mas existia. Então nós vemos tudo isso. Instituições de presbítero, de liderança, de homem de Deus, tudo isso existia. O concílio, como eu já falei, do concílio de Jerusalém, Atos 15, né? A igreja se reunia, orava, buscava a Deus. E nós vemos que todos esses fatos mostram um organismo vivo, agindo de forma organizada. A igreja de Cristo não é desorganizada. Questão atual, vamos para o nosso último tópico, para a conclusão. Nós temos 3 subtópicos, organismos e organização, experiência pentecostal, é necessário organizar. Organismo e organização. A Bíblia nos mostra a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Quando nós olhamos para a conversão de Paulo
Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Percebe aqui, querido, organismo e organização? Organismo, quando Jesus se revela para eles assim: os homens que você está perseguindo de cidade em cidade, querendo matar, eles são eu. Eles são o meu corpo. E você está me perseguindo. Paulo não estava perseguindo a gente. Paulo estava perseguindo os cristãos da época, que era para os fariseus uma seita chamada o Caminho. Mas aquela seita que eles diziam que era a seita chamada o Caminho, era o corpo de Jesus. E Jesus disse: por que você está me perseguindo? Aqui está o organismo. E a organização? Estava nas pessoas. E Paulo estava de cidade em cidade. Elas estavam reunidas em casas. A igreja começou nas casas. E ele estava perseguindo de casa em casa. Ele devastou Jerusalém e não bastou, ele pediu carta de permissão para perseguir até na Síria em Damasco. Então nós vemos aqui organismo e organização. Nunca devemos, meus queridos, esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. Nós nunca podemos esquecer disso. Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós vemos nessa passagem que Jesus está ensinando que nós temos que ter responsabilidade com as autoridades civis também. Civis, militares, eclesiásticas, porque todas elas foram constituídas por Deus em Romanos capítulo 13. E nós devemos temer as autoridades. Exatamente para mostrar para nós que nós temos. A igreja precisa ser uma igreja organizada, para pagar seus impostos, para pagar suas dívidas, e precisa ser um organismo, o corpo do Senhor, dos salvos de Cristo Jesus. Então, isto é organismo e organização que são necessários. O que a experiência pentecostal nos mostra? O movimento pentecostal moderno surgiu no contexto antidenominacionalista nos Estados Unidos com os primeiros pioneiros, Charles Parham e William Seymour. Nos primeiros 25 anos de movimento pentecostal, os pioneiros perceberam que o crescimento estava sem estrutura e desordenado e que era necessário rever o sentimento antidenominacionalista de Parham e outros. O movimento pentecostal nasceu porque eles achavam que a organização travava, impedia o crescimento. Mas quando passou-se o tempo, eles perceberam que a maneira pela qual eles estavam conduzindo de forma aberta, sem uma liderança, sem uma organização, estava fazendo a igreja crescer de forma desordenada e desorganizada. Então eles pararam para rever aquilo que eles pensaram. Não, e puderam perceber que estavam errados. E então voltaram e começaram a organizar. Seria humanamente impossível a igreja cumprir a sua agenda missionária, evangelização, ensino da palavra e serviço social sem ter uma estrutura organizacional. Então eles perceberam que não ia dar certo. A igreja estava desestruturada, desorganizada. Não basta ter boa vontade de pregar e querer ganhar, não, tem que ter uma organização. Então nós vemos que eles tiveram uma experiência e puderam voltar atrás. E louvado seja Deus eles terem voltado atrás dos primeiros pentecostais, no início do movimento. Porque a igreja tornou-se o que é hoje, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, a igreja tornou-se, né, uma igreja estruturada e abençoada pelo Senhor. Então, o que é que nós vemos? As autoridades da igreja local devem conduzir a igreja para que a igreja seja realmente uma igreja abençoada, uma igreja organizada, uma igreja debaixo das diretrizes de Deus. Né? O que é que os nossos irmãos eles não tiveram pouco tato? Qual foi a situação que aconteceu aqui? Eles olharam para os governos que estavam na igreja, o sistema de governo, e todos são bíblicos, todos os três sistemas de governo eclesiásticos
são bíblicos, que não aceitaram aquilo e tentaram viver do seu jeito. Mas 25 anos depois, perceberam que não dava certo. Então, havia um sistema de governo que defendia, por exemplo, é, um governo da igreja que predominava os bispos, os supervisores, era chamado de episcopal. Havia aqueles que tinham um conselho de presbíteros, que era chamado presbiterial, e havia aqueles que eram eleitos pela congregação, que também eles eram chamados de congregacional. Então, esses três governos havia. A Assembleia de Deus ela tem um sistema um pouco híbrido, um pouco de cada coisa que toca o trabalho do Senhor. Mas esses sistemas têm as suas dificuldades, têm as suas vantagens, todos eles. Mas são bíblicos. Então, eles não aceitaram isso e tentaram levar de uma forma que eles entendessem. 25 anos depois se depararam com o desastre e tiveram que rever, e tiveram que se reunir, e tiveram que organizar. Louvado seja o Senhor Jesus. É necessário organizar? Com toda certeza. Como eu falei, 25 anos depois, eles puderam perceber que deveriam realmente se organizar, porque senão a igreja iria, e do jeito que estava indo, ela iria sucumbir. Não tinha como. Então, no ano de 1914, para evitar o crescimento desordenado da igreja pentecostal nos Estados Unidos, foi criado o concílio, exatamente para trabalhar em cima das doutrinas, trabalhar em cima do sistema organizacional. No Brasil, diante do avanço da obra, os missionários suecos Daniel Berg e Levin registraram a então chamada Missão de Fé Apostólica, que era a mesma que era chamada nos Estados Unidos, com o nome de Assembleia de Deus. E no dia 4 de janeiro fizeram esse registro. A fim de estruturar o crescente movimento pentecostal no Brasil, os missionários suecos e brasileiros criaram, em 1930, o órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária da Assembleia de Deus no Brasil, chamada de Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Então, organização e organismos são elementos que se complementam. Eles não são excludentes. Eles se complementam. Portanto, é importante que a igreja atual preserve o mesmo compromisso com a organização para a realização do trabalho do Senhor com excelência. É muito necessário a organização, exatamente para que a gente possa trabalhar de maneira excelente para o reino de Deus, de maneira mais apropriada para o reino de Deus. Eu concluo essa lição dizendo: a organização, isso inclusive está na nossa verdade prática, a organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. Uma igreja organizada, ela tem melhor capacidade de movimentação. Uma igreja desorganizada, ela engessa. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja desorganizada está fadada à morte. Então, que possamos verdadeiramente trabalhar na igreja e entender que ela é o corpo místico do Senhor, ela é um organismo, mas ela também é organizacional. Ela precisa se manter viva como organização. E essa é a razão pela qual muitas organizações morrem, exatamente porque não querem e recusam-se a organizar. Deus abençoe a sua vida e essa palavra venha edificar a sua alma. Até a nossa próxima missão, se assim o Senhor Deus